Olá pessoal, eu sou o professor Alberto, estamos aqui para mais uma aula de História no nosso canal Aula na Tela. O Nordeste açucareiro é o tema da nossa aula de hoje, a produção do açúcar, da cana-de-açúcar no Nordeste, que tem uma ligação direta com a história do povoamento da colônia portuguesa, aqui o Brasil, na exploração deste produto, que se torna um grande produto de exportação para todo o Ocidente, né? O açúcar se tornou o melhor investimento para a coroa portuguesa e nós veremos aí alguns fatores contribuintes para isto. O primeiro deles é a crise vivida pela coroa portuguesa, né? Uma crise financeira, em especial ali pelo declínio da exportação, melhor dizendo, da comercialização dos produtos das especiarias, né, devido à concorrência no continente europeu. O governo português, a coroa portuguesa, teria que criar novas formas de produção. Aliado a isso também, ameaças de invasões estrangeiras do território português na América, estimulou Portugal a tomar uma atitude de tornar o Brasil uma terra produtiva, né? Ainda não se havia explorado minérios no Brasil, ainda não havia a exploração do ouro e também ainda não se produzia nenhum produto agrícola, como nós veremos na história, ao longo da história, que o Brasil também foi um grande produtor de café, mas ainda a cana-de-açúcar foi o primeiro produto que fez com que a colônia portuguesa fosse explorada. O produto ele tinha uma grande valorização no mercado internacional e os portugueses já tinham um certo domínio sobre a produção de açúcar, considerando que produziam no arquipélago da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, territórios pertencentes a Portugal. O solo fértil, né, a fertilidade do solo, principalmente no Nordeste, em Pernambuco e Bahia, favoreceu a produção da cana-de-açúcar, como também a facilidade de investimentos estrangeiros por parte da coroa portuguesa, em especial os italianos, flamengos e posteriormente os holandeses, fez com que a cana-de-açúcar fosse bem explorada no Brasil, né? E aí tivemos o sucesso dessa produção. A partir de 1534, o governo português autorizou os donatários a concederem porções de terra, as Seis Marias, aos colonos que se interessavam e tinham cabedal, digamos assim, condições de investir na produção da cana-de-açúcar. A partir de 48, com a criação do governo geral, o governador geral ele ficou com essa atribuição de conceder as Seis Marias para quem o fosse produzir a cana-de-açúcar. E foi o principal produto de exportação na colônia portuguesa, a ponto de, no final do século XVI, ser o maior fornecedor de cana-de-açúcar para todo o Ocidente. O engenho colonial era grande, complexo, dividido em diversas partes. Temos o canavial que é a parte principal, digamos assim, que é a área de terra, normalmente bastante extensa, onde se produzia a cana-de-açúcar, né? No polo ali de construção, de fabricação da cana-de-açúcar, nós temos a moenda, a casa das caldeiras, nós temos a casa de fornalha, casa de purga. Essas são os principais elementos da casa do engenho, assim digamos, né? Faz parte de toda a estrutura também as plantações, a casa grande, a senzala, a capela, né? Um símbolo do momento
em que se vivia da expansão do cristianismo através do catolicismo, né? As casas de trabalhadores livres e também os currais. Você pode ver na imagem que a gente está te mostrando agora como se organizava mais ou menos aí a estruturação das senzalas, onde ficam as senzalas que você pode visualizar aí, onde viviam em condições subhumanas, podemos dizer assim, os escravos, né? A gente destaca isso porque eles dormiam no chão mesmo de terra, à noite eram acorrentados para não fugir. A gente vê aí uma casa grande, realmente, algumas, nem todas eram tão grandes, né? Mas receberam esse título de a casa grande, onde residiam os senhores de engenho e seus familiares, como também alguns trabalhadores, inclusive escravos que serviam na casa. Havia também a casa dos trabalhadores, como nós podemos observar. Você pode observar aí na imagem a caldeira, a fornalha, a purga, a moenda. Eles estão na estrutura onde a cana-de-açúcar ela passa pelo processo até ser transformada de fato em açúcar. Quando ela, aí na casa de purga, ela é colocada nas formas, passa uma determinada quantidade de dias e aí ela está pronta para ser desenformada e refinada para comercialização. Nós vimos aí que a roda d'água seria uma forma, né, de funcionamento dos engenhos. Essa não é a única e podemos dizer até que se utilizou mais a de tração animal. Vemos aqui na imagem outra forma de produção, de utilização das moendas aí através da tração animal, o serviço feito pelos bois que puxavam essa engrenagem, tá certo? E tem também, podemos ver em outra imagem, de uma forma de uma produção, é lógico, bem menor, onde é de tração humana mesmo, o movimento da moenda feito aí pelos próprios escravos. Trabalho exaustivo, e aí nós vemos mais ou menos como funciona a estrutura, funcionava, né, a estrutura dos engenhos no período colonial. Os senhores de açúcar. A economia açucareira criou no Brasil uma sociedade desigual, violenta e autoritária. No topo desta sociedade, da hierarquia social, nós podemos dizer que estavam os senhores de engenho, né? Eles eram os proprietários do engenho, proprietários dos canaviais, como também da mão de obra escrava dos trabalhadores que lá produziam. Os senhores de engenho, eles não viviam também isolados apenas na casa de engenho, apenas nos engenhos. Como havia um processo de venda, de exportação desses produtos, eles tinham o contato com comerciantes, eles negociavam, inclusive adquirindo linhas de crédito para que pudessem produzir a cana-de-açúcar. Eles também participavam ativamente da vida política, administrativa das vilas, cidades, exercendo cargos nos órgãos locais, né? E esses exerciam aí uma função de elite, de domínio na sociedade, né? E existia também os lavradores de cana. Nem todo mundo que produzia cana tinha o engenho. Então os lavradores de cana, eles produziam nas suas propriedades, porém eles arrendavam, eles pagavam, muitas vezes com uma determinada quantidade de açúcar, o engenho dos senhores de engenho para que pudessem produzir. E diga-se de passagem, grande parte do serviço, grande parte da produção de açúcar feita nos engenhos, muitas vezes eram exatamente dos lavradores de cana que traziam para os engenhos. E aí a gente percebe a existência
de dois grupos aí distintos, duas formas distintas desses lavradores de cana. Os lavradores de cana obrigada, como é denominado, e os lavradores da cana livre. Os lavradores da cana obrigada, eles produziam a cana e já tinha, por certo, já tinham a obrigação de produzir em determinado engenho. Outros já tinham mais essa liberdade de produzir e escolher em qual engenho iriam produzir a cana. Algo que impulsionou o trabalho, algo que impulsionou e possibilitou a produção da cana-de-açúcar foi o trabalho escravo. O trabalho escravo muito importante, digamos assim, porque ele impulsionou, possibilitou o lucro dos senhores de engenho para que fosse possível a produção da cana-de-açúcar. A primeira mão de obra nos engenhos de açúcar foi indígena. Porém, na segunda metade do século XVI, o trabalho indígena passou a ser substituído pelo trabalho dos escravos africanos. Os escravos africanos que passou-se a disseminar uma prática lucrativa do tráfico de escravos africanos, e os produtores nordestinos, sobretudo, tinham essa condição de contratar essa mão de obra, até porque também a mão de obra indígena acabou acontecendo grande mortandade, também a fuga dos indígenas, e isso impulsionou essa substituição. Os escravos eles exerciam a maior parte das atividades dentro do engenho, em especial, na sua maioria, no canavial, que é onde trabalhavam exaustivamente e exerciam algumas funções, digamos assim, algumas funções específicas dentro do engenho, todas elas monitoradas ou orientadas pelos feitores e pelos mestres do engenho. No final do século XVI, a produção comercial do açúcar brasileiro teve um declínio, Foi afetada em especial pela crise política em Portugal. Em 1578, o rei português Dom Sebastião morreu durante a Batalha do Marrocos e não deixou herdeiros. O fato dele não deixar herdeiros, a coroa ficou a cargo do seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que faleceu 2 anos depois. Se aproveitando dessa crise, Filipe II, soberano da Espanha e tio de Dom Sebastião, aproveitou a oportunidade para invadir Portugal e assumir o trono. Dessa forma, em 1580, Filipe ele se tornou rei da Espanha e de Portugal, iniciando aí, portanto, a União Ibérica, que durou até 1640. Coincidente com o período da União Ibérica, se deu também as guerras de independência da Holanda. A Holanda, que pertencia aos Países Baixos, região que antigamente era formada pelos atuais territórios da Holanda, Bélgica e Luxemburgo, a partir do norte da França. Os Países Baixos, eles eram possessões da Espanha. E aí a Alemanha a Holanda, melhor dizendo, adquirindo aí esta independência, fora do controle espanhol, os comerciantes holandeses foram impedidos de comercializar nos domínios espanhóis na América. Então, sendo a Holanda um dos principais distribuidores do açúcar no Brasil, na Europa, não queria perder esses lucros. E aí reagiram. Assim, em 1624, mais de 3.000 soldados holandeses, eles organizados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, invadiram e ocuparam a cidade de Salvador. 2 anos, aliás, no ano seguinte, foram expulsos pelas forças
espanholas que ainda detinham o controle dos dois países, né? Porém, dispostos a permanecer no negócio do açúcar, em 1630, os holandeses organizaram uma nova expedição muito mais poderosa que a anterior. Dessa vez eles invadiram a capitania de Pernambuco, a mais próspera colônia portuguesa. Após a derrota dos portugueses, a administração holandesa em Pernambuco foi assumida pelo conde Maurício de Nassau. Ele governou entre 1637 e 1644. Ele transferiu a sede do governo de Olinda para Recife e assumiu a direção política, militar, financeira e judiciária daquele território, certo? Então, após a derrota dos portugueses, a administração holandesa em Pernambuco foi assumida pelo conde Maurício de Nassau, que governou entre 1637 e 1644. Nassau ele transferiu a sede do governo de Olinda para Recife e assumiu a direção política, militar e judicial da capitania. Os colonos portugueses foram convidados a participar do governo e ocuparam nele diversos cargos administrativos. O governo de Nassau ele também favoreceu os senhores de engenhos com empréstimos para a compra de escravos e de equipamentos, né? A produção do comércio de açúcar ele cresceu durante todo o período que os holandeses estiveram no Brasil. Em 1644, Maurício de Nassau deixou o governo holandês no Nordeste e retornou à Holanda. Este retorno deixa a situação econômica de muitos colonos do Nordeste açucareiro crítica. E isto provoca nos proprietários de engenho e lavradores de cana rebeliões contra o domínio holandês e conta com o apoio dos escravos africanos e indígenas, culminando na insurreição pernambucana, que em 1654 culmina com a rendição dos holandeses, sendo assim assinada. Uma vez expulsos, os holandeses ampliaram a sua produção de cana-de-açúcar nas colônias do Caribe. O produto caribenho ele conquistou espaço no mercado internacional e provocou uma queda na produção açucareira no Brasil, assim desencadeando-se uma crise na produção açucareira. Temos aqui a sugestão de atividades. Após a realização da leitura, que recomendamos, do capítulo 7 do seu livro, você faz aqui a pausa no seu vídeo, copia essa sugestão de atividades, em seguida responde e você envia para o seu professor ou sua professora, conforme solicitado. A nossa aula fica aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima, nos vemos em breve.